Mas, meus queridos, eu queria convidá-los, desde já, a abrirem Deuteronômio no capítulo 13, que é o texto de nossa meditação na noite de hoje. Nós vamos ler, irmãos, a partir, alguns versículos a partir do versículo 25, mas vocês vão precisar ficar com a Bíblia aberta, tá bom? Deuteronômio não, desculpa, eu posso ler o Deuteronômio algumas vezes, fiquei com ele na cabeça. Números 13, a partir do 25. Na medida, irmãos, que vocês forem encontrando, eu quero pedir que vocês já vão se acalmando. Nós iremos ler a palavra de Deus, nós devemos fazer isso com bastante reverência, mesmo sentados. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E que bênção, irmãos, é poder ouvir a palavra de Deus. Vocês encontraram, queridos? Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meus queridos, que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Eu gostaria de pedir aos irmãos que baixassem suas cabeças para que a gente possa orar. Eterno Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, o dia do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos fez o teu povo, mesmo, ó Deus, que não éramos o teu povo antes. Obrigado a Deus porque quando éramos escravos, o Senhor nos libertou da nossa escravidão através do teu Filho. E, ó Deus, nos capacitou para viver em novidade de vida no Espírito. E agora, ó Deus, que o Senhor nos reúne em Santa Assembleia para ouvir da tua voz, para ouvir da tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite. Nos dá, ó Deus, o entendimento para ouvir a exposição da tua palavra, para sermos, ó Deus, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Amado Senhor, que o Senhor direcione os nossos olhos e mentes, nos capacitando, ó Deus, para vermos a glória do teu Filho, para aprendermos do seu grande amor para conosco, ó Deus, para nos chamar ao arrependimento, ó Deus, para nos chamar à consagração e à piedade, ao temor ao Senhor. Amado Pai, revela, ó Deus, Cristo glorificado diante de nós e ensina-nos a amá-lo, Pai. Ó Deus, que o Senhor tenha piedade de cada um de nós aqui, principalmente de mim, que precisarei expor a tua palavra. Deus, fala aos nossos corações. É a oração que fazemos juntos, amado Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem aqui em Números é uma passagem muito conhecida dos irmãos, certamente, porque é o momento em que, depois de serem livrados da terra do Egito, os filhos de Israel foram conduzidos ao Sinai, receberam ali a lei do Senhor, aprenderam como deveriam agir como povo do Senhor, aprenderam sobre o próprio Deus. E então o Senhor está conduzindo o povo para a terra prometida. Eles chegam à fronteira ali de Canaã, e então o povo de Israel, como os irmãos bem sabem, enviam 12 espias
quando estava em Cades Barneia, e enviando os espias percorrem a terra por 40 dias, e então eles voltam para trazer o relatório. E essa é a passagem que nós lemos. Os espias voltam, e a princípio a primeira coisa que eles dizem é: de fato, tudo aquilo que Deus falou sobre esta terra é verdadeiro. É verdade que essa terra mana leite e mel. E diz o texto, inclusive, que eles trouxeram os frutos daquela terra. E todos os 12 espias eram uníssonos acerca da condição boa, da verdade, da palavra de Deus acerca daquele lugar. Mas então 10 deles juntaram a esse relato a seguinte informação: esta é uma terra onde habita povos poderosos. Ali nós vimos fortalezas, vimos exércitos, vimos gigantes, e certamente, se nós entrarmos nessa terra, nós seremos aniquilados, certamente seremos destruídos. Então, Caleb se levanta, ele que foi um dos espias, ele se levanta e mandou o povo se calar, dizendo: não será assim, avancemos, vamos confiar no Senhor, o Senhor haverá de nos abençoar e nós prevaleceremos sobre a terra, sobre os exércitos daquela terra, sobre as dificuldades que ali haverão. Se o Senhor tiver piedade de nós, nós seremos bem sucedidos. E então, nós tivemos essas duas palavras, essas duas posições que ali foram apresentadas, e aí eu quero que vocês vão para o versículo 32, que é o que eu não li, para fazer o fechamento. Está dito: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, 10 espias estavam dizendo ao povo: é verdade que o Senhor estava falando a verdade dessa terra, é uma terra maravilhosa, a terra que o Senhor prometeu é de fato a terra onde mana leite e mel. No entanto, aquela terra vai nos devorar. Se nós entrarmos ali, nós seremos destruídos. E bem, Caleb se levanta para falar, mas nós sabemos pela palavra de Deus que também Josué, juntamente com ele, se junta a dizer: confiemos no Senhor. Se nós confiarmos no Senhor, o Senhor há de nos dar vitória. Não vamos apostatar, não vamos ser incrédulos diante do Senhor. Nós temos, irmãos, então aqui duas visões, duas realidades dentro daqueles que se chamavam povo de Deus. Todos em uníssono sabiam que havia uma promessa da parte de Deus. E todos em uníssono podiam testemunhar que viram com seus próprios olhos que Deus não estava mentindo acerca daquilo que falou. Mas então, a voz em uníssono, ela para aqui, ela só vai até aqui. Porque a partir de então, o que nós temos são duas interpretações distintas da mesma realidade. Todos estavam com os frutos da terra, mas olhando para os frutos da terra, nós temos duas interpretações da mesma realidade. E meus irmãos, essa narrativa bíblica ela é importante porque várias passagens no Novo Testamento voltam para ela, falando para a igreja do Novo Testamento, dizendo: tenham cuidado com a caminhada de vocês, tenham cuidado com a vida de vocês. Quem mais faz isso é o autor de Hebreus, com certeza. Essa passagem é citada em Hebreus mais de uma vez, para que o autor de Hebreus nos diga: tenham cuidado. Meus queridos, esse trecho, esse primeiro momento do texto que nós temos diante de nós, é o contraponto entre a fidelidade às promessas de Deus, a fé, a verdade de Deus, a confiança na verdade de Deus, em contrapartida a uma incredulidade que distorce os fatos. Vejam, todo o povo chegou até aquele lugar na confiança de que Deus tinha uma promessa para ele, de que Deus havia os tirado da terra do Egito,
E isso eles testemunharam com seus próprios olhos, de que Deus com poder havia agido no meio da história dele, fazendo sinais, fazendo maravilhas. É o povo que testemunhou 10 pragas, o povo que viu um mar se abrir, um povo que atravessou no meio de um mar com os pés enxutos, a partir de uma promessa, a partir da palavra de Deus, dizendo: eu darei para vocês a terra que jurei dar aos vossos antepassados. Esse povo chegou ao Sinai, esse povo viu milagres acontecerem ali, eles testemunharam a grandiosidade do Senhor, foram chamados a temer ao Senhor. Eles se rebelaram contra Deus quando Deus os chamava à aliança, quando receberam a lei do Senhor. Eles se rebelaram, eles viram o grande e terrível juízo de Deus, o castigo de Deus por sua rebelião. Caminharam no deserto, testemunharam, irmãos, muitas coisas, muitos milagres da parte de Deus. Então era um povo que era testado, eles conheciam o agir de Deus, eles conheciam quem Deus é. Eles conheciam aquilo que Deus estava requerendo deles, eles conheciam o poder de Deus. Mas acima de tudo, eles conheciam a promessa. E é importante, irmãos, destacar que na antiga aliança, toda ela, não existe promessas soltas, isoladas. O que nós temos na antiga aliança é um conjunto de promessas que vão se acumulando, que vão se juntando e vão se somando e estão apontando para o mesmo lugar. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus prometeu que um descendente nasceria de Eva, e ele haveria de derrotar o poder de Satanás e o poder das trevas. Todas as demais promessas que vão acontecendo vão se acumulando, apontando para o mesmo lugar. Essa promessa da terra não era isolada. Essa promessa era o cumprimento, ela estava se juntando à promessa que fora feita a Abraão, de que ele teria um descendente, que ele teria uma descendência, e que por essa descendência todos os povos da terra seriam abençoados. Essas promessas estavam se somando e apontando para o mesmo lugar. E ali no momento do êxodo, quando Deus livrou o seu povo do Egito, eles estavam recebendo a promessa da boca de Deus, apontando para esse mesmo lugar. E esse lugar é Jesus, esse lugar é Cristo. Todas as promessas da antiga aliança têm a ver com Cristo, estão apontando para Cristo, tudo é sobre Ele, porque Ele é o mediador da nossa salvação e não há salvação fora dEle. Não existe povo de Deus fora de Cristo, é Ele que através da sua morte na cruz, da sua ressurreição, nos fez o povo de Deus, nos comprou com seu sangue. Vejam, irmãos, as promessas que o povo de Israel eram possuidores, das quais eram herdeiros, na verdade era uma promessa sobre Cristo. A partir do momento então que eles olham para a terra, que era um elemento da promessa de Deus, eles olham para a terra, eles veem que Deus não estava mentindo quando prometeu o que prometeu. Eles viram as evidências da verdade de Deus. E então eles olham para a terra onde Deus haveria de levantar o Messias, onde Ele haveria de levantar o Salvador, onde Ele haveria de fazer o resgate das nações, da humanidade. Eles olharam para aquela terra e viram uma terra diferente, mana, leite e mel. Mas então, uma parte, e é importante salientar, a maior parte daqueles que observaram o testemunho da verdade de Deus, eles se deixaram então atemorizar pelas circunstâncias. Meus queridos, a incredulidade tomou o coração daqueles homens, e a incredulidade se estabeleceu por conta das circunstâncias. Eles tinham a terra diante dos seus olhos, eles tinham as maravilhas daquela terra diante dos seus olhos, eles tinham a materialização da verdade de Deus diante de si, e mesmo conhecedores das promessas, mesmo vendo as evidências, eles deixaram o coração correr para a incredulidade devido às circunstâncias, e a incredulidade, irmãos, nos deixa míopes para a realidade das coisas. Vejam, o julgamento daqueles homens se deteriorou, se corrompeu, o coração deles foi para o lugar errado, porque permitiram que as circunstâncias, o medo, o temor, a tribulação, distorcesse os fatos, conduzisse o seu coração à incredulidade. E o que é mais terrível, irmãos,
eles estavam sendo incrédulos acerca de Cristo. Eles estavam sendo incrédulos acerca de Cristo. E meus queridos, de antemão, aqui a palavra de Deus já nos desafia. Nós estamos aqui reunidos juntos como povo da aliança, como o mesmo povo que saiu do Egito e que foi conduzido por Deus à terra de Canaã. Nós somos esse povo, o mesmo povo. Nós somos o Israel de Deus. Aquele povo era a igreja de Deus. Nós somos o mesmo povo, herdeiros das mesmas promessas, como o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 3. Essas promessas eram sobre Cristo, e essas promessas, depois da morte e da ressurreição de Cristo, se estenderam, não apenas para gentios, não apenas para judeus, mas também para os gentios, de quem Deus fez dos dois um só povo, Efésios capítulo 2, herdeiros das mesmas promessas. E como Paulo lembra em Efésios capítulo 2, dos dois fez um só povo, destruindo o muro de separação. E como o apóstolo Paulo tanto enfatiza, nós que éramos gentios por nascimento, agora fomos feitos co-herdeiros dos santos, filhos da promessa, povo de Deus. E o ponto, irmãos, é que nós conhecemos as mesmas promessas. Agora vejam, nós conhecemos com mais profundidade, com mais clareza. Não está escondido diante dos nossos olhos que toda a palavra de Deus é sobre Jesus Cristo, Senhor. Nós conhecemos que toda a verdade de Deus se cumpre nele, se cumpre na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Meus irmãos, nós sabemos que em Cristo nós temos todo o sim de Deus. Todo o sim de Deus se dá nele, todas as promessas cumpridas nele. E eu lhes digo mais. O povo de Israel testemunhou o poder de Deus quando foi liberto do Egito, quando vivenciou o êxodo. E não é verdade, irmãos, que nós podemos dizer o mesmo sobre nós mesmos? Nós éramos escravos do pecado. Onde é que estava você antes de conhecer o Evangelho? Você era escravo de Faraó. Não o Faraó egípcio, não um homem fraco que pode ser vencido por um exército mais forte. Não esse Faraó. Você era escravo do pecado, escravo do reino das trevas, escravo da morte, e não tinha como libertar a si mesmo. Mas então Deus ouviu o nosso clamor. Ele se lembrou de nós, o seu povo, e se lembrou da aliança eterna que fez com seu filho antes que existisse o mundo, e ele olhou para nós com graça. Com graça ele nos chamou, como diz Paulo em Colossenses, nos arrancando do domínio das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Nós somos libertos da escravidão do Egito, irmãos. Nós vivenciamos o nosso próprio êxodo. Inclusive, segundo a Bíblia, nós também atravessamos o mar quando fomos batizados. Ao sermos batizados, atravessamos o mar, deixando para trás a escravidão, deixando para trás a realidade que vivenciávamos antes, para viver em novidade de vida. E aí, meus queridos irmãos, nós vimos o grande agir de Deus, que nos chamou para ser o seu povo, nos ensinou a sua palavra, se revelou a nós. E então, meus queridos irmãos, aqui é que está o ponto. Nós sabemos que Cristo é a terra prometida. Para além de termos a expectativa de Jerusalém celestial, nós sabemos que Cristo é a terra prometida. Jerusalém celestial só é Jerusalém celestial porque Cristo ali está, e porque Ele ali está fazendo morada, e porque voltará para nos levar para estar com Ele para sempre. É o fato de estarmos com Ele que faz do céu o céu. Como os puritanos diziam, meus queridos irmãos, estar com Cristo no inferno seria o verdadeiro céu, e estar no céu sem Cristo faria do céu o verdadeiro inferno. Vejam, irmãos, as nossas expectativas não estão nas coisas que Deus haverá de nos dar. Existe coroa preparada para nós, existe um lugar maravilhoso que está sendo preparado para nós. Diz as Escrituras que as nossas capacidades humanas não conseguem alcançar, não conseguem imaginar, não conseguem falar acerca daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas não é sobre essas coisas que o nosso coração está palpitando, não são por elas que o nosso coração está pulsando, é por conta de Cristo. Como está escrito, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. O desejo da alma da igreja, o anseio da igreja é estar com Cristo. É
estar unido a Cristo para sempre, Ele é a nossa terra prometida. Mas vejam, nós conhecemos a promessa de uma vida nova em Cristo Jesus. Mas será, meus irmãos, que nós não podemos dizer sobre nós mesmos que as muitas circunstâncias às vezes nos deixam incrédulos para as promessas de Deus, para a verdade de Deus, de que Ele é o Deus da aliança, de que nós somos o seu povo, que Ele nos pastoreia e cuida de nós, e que nenhuma coisa há de faltar, nós não necessitaremos de coisa nenhuma por sermos o seu povo e temos a Cristo, que Ele é o nosso bom pastor. Será, meus irmãos, que por muitas vezes nós sabemos dessas coisas, mas em momentos de tribulação, em momentos difíceis, em momentos de aflição e dor, parece que perdemos a promessa diante dos nossos olhos. Nós podemos definhar tanto diante das tribulações que questionamos o amor de Deus, o cuidado de Deus e, pior, a suficiência de Cristo. Dizer que Cristo é para nós suficiente quando as coisas estão boas, irmãos, não é algo lá muito difícil. Afirmar isso, cantar isso, ouvir sobre isso quando as coisas nos vão bem, não é um desafio. Mas um desafio é ser verdade em nossas vidas que Ele é suficiente quando as coisas que eu mais almejo nesse mundo são tiradas de mim. Quando o conflito se estabelece, quando a doença vem, quando a tribulação está diante de mim, quando a angústia me abate, será que o meu coração ainda olha para as promessas e afirma: eu estou alegre, porque eu tenho a Cristo Jesus e Ele é suficiente, eu me deleito nele, Ele é a minha herança, eu tenho tudo porque eu tenho Cristo e absolutamente nada me falta. Percebam, irmãos, a tribulação muitas vezes testa a credulidade do povo de Deus. E eu quero lhes dizer que aquele povo não foi aprovado diante da sua incredulidade. Percebam, a maior parte do povo, por conta da tribulação e da dificuldade que viu diante de si, estavam olhando de forma errada para as circunstâncias, não crendo na verdade de Deus. O Senhor disse: eu vos darei aquela terra, e o povo não estava conseguindo crer no cuidado de Deus, crer na palavra de Deus, descansar na mão do Senhor, porque estava aterrorizado com as dificuldades que estavam diante de si. Será, irmãos, que quando as dificuldades chegam diante de nós, nós confiamos na boa mão do Senhor, confiamos no seu cuidado, confiamos que não vamos padecer como Ele disse que não iríamos? Perceba, irmãos, as dificuldades nos levam às vezes à incredulidade, e a incredulidade distorce a nossa leitura dos fatos. E então, no capítulo 14, versículo 1 em diante, nós temos a continuação dessa história. Está escrito assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Meus queridos, não apenas os 10 espias incrédulos estavam se voltando contra a promessa de Deus, mas diz o texto que todo o povo se voltou e começou a gritar e começou a chorar. Mas eles não começaram a gritar e a chorar arrependidos dos seus pecados. Eles não começaram a gritar e a chorar porque diante de si testemunharam a incredulidade dos seus líderes, que conheciam quem Deus era, conheciam o poder do Senhor e eram testemunhas do que Deus havia feito. E agora eles viam a incredulidade deles diante de si. Não era por isso que eles estavam chorando.
Mas eles então começaram a chorar, eles começaram a gritar, a se lamentar, e eles fizeram isso porque começaram a murmurar contra Deus. A incredulidade não apenas conduzia o coração deles a uma visão distorcida dos fatos, não conseguindo ler as circunstâncias pela verdade da palavra de Deus, pela confiança em Deus. Não apenas isso, mas então o coração deles começou a murmurar. E meus queridos, nós precisamos lembrar que a murmuração, em 100% das circunstâncias, nada mais é do que a incredulidade que grita, a incredulidade que fala. A murmuração é o nosso coração expressando incredulidade. É quando nós maldizemos as nossas circunstâncias, nós lamentamos, reclamamos e então, irmãos, na prática estamos mostrando a nossa incredulidade diante de Deus. Aquele povo passou a murmurar. Diz o texto que eles começaram a falar contra Moisés e Arão, e em uma parte eles vão começar a falar em pegar pedras para matar os seus líderes. E então o seu coração vai se desviando, eles vão agindo de forma iníqua, vão entrando em uma postura de iniquidade, pecando contra Deus por fruto de incredulidade. E então eles chegam ao absurdo, eles sentem saudade do Egito. Eles sentem saudade do período que comiam cebolas, sendo chicoteados por seus capatazes. Quão insana é a incredulidade, irmãos. Quão insana é a murmuração. Porque parece que nós esquecemos de onde fomos tirados. Ah, mas Deus permitiu que eu perdesse o meu emprego. Eu já não sinto ou não acho que Deus me ama muito assim. Aonde você preferia estar? Aonde você estava antes de conhecer a Cristo Jesus? Você está se queixando da enfermidade ou da dificuldade que lhe alcançou? Falando contra Deus ou pensando contra o cuidado de Deus? Se inquietando diante de Deus porque aquela circunstância que você não queria viver está sobre você? Mas aonde você queria estar? No pecado que te escravizava antes, na iniquidade de onde você foi tirado? Meus irmãos, a maior prova do que Deus fez por nós, do amor dele para conosco, de que nós pertencemos a ele, não se dá em ele nos dar a viver aquilo que nós queremos. Não se dá em que ele evite que não venhamos a vivenciar o que não queremos viver. O apóstolo Paulo é muito claro. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não podemos, irmãos, duvidar do amor de Deus nem por 1/1000 da nossa existência, nem por 1 segundo. Independente de circunstâncias que venhamos a atravessar, não podemos duvidar, nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de duvidar sobre quem Deus é, e não temos o direito de duvidar sobre o seu poder, sobre o seu decreto, sobre o seu propósito, sobre o seu pacto, e tudo que procede dele pelo simples fato de que Cristo morreu por nós. E mais importante, ressuscitou, sendo a prova histórica da nossa justificação, sendo a prova histórica da nossa adoção, sendo a prova histórica da nossa formação como povo. Ele morreu por nós e ressuscitou. Nós não precisamos de outras provas. Os homens pedem milagres, outros sinais, outros profetizam, outros falam de prosperidade. Os homens falam do que não entendem, provando apenas a carnalidade e a impiedade do seu coração. Como é, irmãos, que nós podemos desejar coisas supérfluas, coisas passageiras, coisas tão insignificantes como prata e ouro,
como posição e status, como uma vida tranquila e bem-sucedida aos olhos do mundo. Como é que nós podemos desejar essas coisas que são corruptíveis, passageiras, quando nós temos a Cristo? O que nos foi dado foi Cristo, irmãos. E Deus provou muito bem aquilo que Ele tem como propósito para nós. Em Cristo se cumpriu a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes eu vejo as pessoas usando os profetas, profecias do tipo assim: eu sei o plano que tenho sobre vós. O plano que eu tenho sobre vós é um plano bom, é um bom plano, não de fazer o mal, mas de fazer o bem, de lhes dar um destino, de lhes dar um futuro. E como é que os crentes estão aplicando isso? Deus tem um bom emprego para você, um bom casamento para você, Ele tem saúde para a sua vida, a enfermidade não vai estar sobre você, planos de lhe fazer o bem, não o mal, diz o Senhor. Acredite. E aí você acredita. E o que acontece quando a doença chegar? E quando o dinheiro faltar? E quando o emprego não for o que você quer? E quando as coisas não estiverem do jeito que você quer? Você duvidará dos planos de Deus. O ponto, meus irmãos, é que é verdade quando o Senhor disse: eu sei os planos que tenho sobre vocês, do Senhor. Não o plano de vos fazer o mal, mas de lhes fazer o bem. E Ele nos fez o bem. Ele nos deu a seu Filho morto e ressurreto por nós. Esse é o bem de Deus. E até que tenhamos clareza sobre isso, irmãos, viveremos uma vida de frustração. Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas dizem: que maravilha, teremos sempre um carro zero na garagem. Teremos sempre saúde e tudo vai nos muito bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só falta terminar de ler o texto. Para aqueles que foram chamados conforme o seu propósito. E qual é o propósito? Sermos feitos à imagem de Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bom propósito de Deus para a tua vida é te fazer semelhante a Cristo Jesus. E o texto está dizendo que todas as coisas conjuntamente irão cooperar para isso. Todas as coisas, nenhuma delas é uma exceção. Todas as coisas conjuntamente irão cooperar para que Deus te molde à semelhança do seu Filho. Até o desemprego, até a doença, até a tribulação, até a angústia. Todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem que Deus quer para nós é vivermos Cristo Jesus. Estarmos unidos com Ele, estarmos buscando a sua santa face, amando-o cada vez mais e cada vez mais parecidos com Ele. Não é à toa que o apóstolo Paulo também diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está pensando, posso todas as coisas no sentido de posso decretar, posso ordenar, posso profetizar. Ele não está falando disso. Eu posso passar circunstâncias boas, eu posso passar circunstâncias difíceis, eu posso viver na prosperidade, eu posso viver na escassez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, por causa de Cristo Jesus. Meus queridos, a murmuração é um caminho perigoso. É um caminho perigoso porque a murmuração é o caminho para a apostasia. O que aquele povo está dizendo na prática é: nós preferíamos quando não éramos povo de Deus. Nós preferíamos quando éramos escravos, quando vivíamos de forma terrível na mão dos nossos capatazes. Nós preferíamos quando não éramos povo de Deus. Eu já vi cristão dizer coisa parecida. Quando eu não era crente, estava indo tudo bem na minha vida. Mas quando eu conhecia Jesus, parece que tudo desandou. As coisas difíceis começaram a acontecer, circunstâncias terríveis se deram. E quando a pessoa diz algo assim, o que ela está dizendo é:
talvez me fosse melhor nunca ter conhecido a Cristo, nunca ter sido um crente em Jesus. As coisas eram melhores assim. Que terrível circunstância, não é, irmãos? A apostasia é o fim do caminho da murmuração, irmãos. Venhamos a pastorear, cuidemos dos nossos corações, porque está escrito, meus queridos irmãos, que do coração procede as fontes da vida. Cuidado com o teu coração. O povo de Israel se entregou à murmuração, o que foi um caminho para a apostasia. Vejam os versículos 6 até o 10. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Vejam, meus irmãos, o povo se entregou à incredulidade, o povo se entregou à apostasia, a que de fato apostataram da verdade de Deus, entregaram o seu coração à corrupção, e esse foi o caminho para onde a murmuração os levou. E então Deus falou com Moisés o seguinte: até quando terei que suportar a incredulidade desse povo? Eu irei exterminá-lo, Moisés. Irei constituir um novo povo com você, para que você conduza para a terra que eu prometi dar aos filhos de Israel. E aí veja o versículo 13, meus queridos irmãos. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, que face a face o Senhor lhes apareces, tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Meus queridos, o juízo de Deus havia de cair sobre o povo de Israel. O Senhor havia decidido destruir aquele povo. O Senhor decidiu eliminar aquele povo pela sua incredulidade, pela sua murmuração, pela sua apostasia, pelos seus grandes pecados. Meus queridos, quem de nós haveria de dizer que o Senhor estaria errado no seu juízo? O povo provocou a grande ira do Senhor ao não acreditar na verdade de Deus, a não acreditar em quem Deus era. Mas quando o juízo de Deus estava apontado para aquele povo e iria destruí-lo, se levanta o mediador. E o mediador então clama a Deus para que não destrua aquele povo.
E aí, meus queridos irmãos, eu queria lhes chamar a atenção sobre algo. Percebam a fala de Moisés, a intercessão de Moisés em favor do povo. Moisés clama a Deus que não destrua aquele povo. Ele clama que o juízo de Deus não caia sobre aquele povo. Mas vocês percebem que em momento nenhum Moisés argumenta a Deus que não destrua aquele povo por causa do povo. Em momento nenhum Moisés consegue dar um argumento em favor do povo, dizendo: Deus, seria injusto se o Senhor destruísse esse povo. Seria demasiadamente violento, o Senhor estaria se excedendo, seria injusto. Moisés não disse algo como: Senhor, olhe direito, eles não são tão maus assim. Eles não são algo tão terrível desse jeito, eles também não merecem tanto, Senhor. Hora nenhuma, qualquer coisa é atribuída àquele povo para que Deus não o destrua. Sabe por quê? Porque o povo merecia ser destruído. Aquele povo merecia o juízo de Deus. Ele merecia a ira de Deus. Ele era ímpio e corrupto o suficiente para padecer diante da mão do Senhor. Não havia argumento para ser dado. Então Moisés, como mediador, apela para o único lugar, meus queridos irmãos, onde poderia se haver apelo. O Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é um grande perdoador. Em ti a graça, a misericórdia. O Senhor, por tua causa, ó Senhor, por causa de ti mesmo, perdoa esse povo. Não por qualquer coisa que haja no povo, mas por causa de quem tu és, perdoa esse povo. Mas não apenas isso, Senhor, perdoa esse povo por causa das tuas obras, por causa do teu pacto, por causa daquilo que dissesses, porque o Senhor falou, queria levar esse povo até a terra prometida. As nações sabem disso, as terras sabem disso, e se porventura o Senhor matar esse povo agora, vão dizer por aí: o Senhor não foi forte o suficiente para levá-lo até a terra prometida, por isso os destruiu no deserto. Moisés apela a quem Deus é. Moisés apela ao seu decreto, ao seu plano, às suas promessas, às suas palavras, dizendo: Senhor, perdoa-lhes, não por qualquer merecimento que haja neles, mas por causa de quem tu és, e por causa daquilo que o Senhor disse que faria. Chegou um momento na minha vida cristã que eu tive que me dar conta de uma terrível verdade, irmãos. Me custou perceber isso. Eu percebia, mas eu não conseguia assumir como verdade. Eu tinha dificuldade, irmãos. Mas a vida cristã me provou que era necessário realmente assumir. Muitas vezes, os crentes em nossas igrejas, os crentes da nova aliança, são tão ímpios no seu agir, no seu proceder, na forma como se relacionam com o Senhor, tal qual o povo de Israel na antiga aliança. Não é difícil perceber a igreja do Senhor se comportando à semelhança de Israel na antiga aliança, mesmo a nova aliança sendo superior em suas promessas, muito mais eficaz, ela é superior à antiga aliança em muitos aspectos, e graças a Deus por isso, porque nós temos muito mais salvos na nova aliança do que havíamos na antiga aliança. Mas o povo de Deus ainda se entrega à mesma rebeldia, a mesma incredulidade, a mesma murmuração e pior, tantas e tantas vezes a mesma apostasia. Não se portando como o povo que conhece a lei de Deus, a aliança de Deus, quem Deus é, não preocupados em viver a palavra de Deus, mas ainda querendo viver conforme a sua própria vontade, conforme as suas próprias ideias, murmurando ao Senhor diante das suas próprias frustrações. E o que será de nós, irmãos? Porque ainda há em nosso proceder muito pecado. O que será de nós? Meus queridos, a nossa esperança é a mesma esperança que nós temos aqui nesse texto. Moisés, como mediador, não apelou para a justiça do povo, apelou para as misericórdias de Deus. E Deus seja louvado porque nós temos um mediador muito superior a Moisés. Cristo Jesus, o nosso Senhor.
o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, ele que em si reúne tudo que nós vemos antes, ele o verdadeiro rei, ele o verdadeiro profeta, ele o verdadeiro sacerdote, e acima disso, irmãos, ele que é Deus que se fez homem. Cristo olha para nós, o seu povo, e diz a Sagrada Escritura que ele está à direita do Pai, como inclusive nós lemos no Credo Apostólico, ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Meus irmãos, o juízo de Deus ainda não nos destruiu, quando nós nos permitimos vir à casa do Senhor, invocamos o santo nome do Senhor, e cantamos coisas sobre o Senhor e sobre a nossa vida cristã, e saímos daqui e pecamos. O juízo de Deus não nos destruiu por tão grande blasfêmia, porque Cristo intercede à direita do Pai em nosso favor. E eu quero lhes dizer que o conteúdo da intercessão de Cristo não é: olha, Pai, não os destrói, porque eles não são tão maus assim. Não os destrói, porque seria exacerbado, seria injusto, seria exagerado. Não os destrói, olha para o caminhar deles, é um bom caminhar. Não, meus irmãos. O Senhor apela para a grande misericórdia de Deus. O Senhor apela para o grande amor de Deus, para a grande graça de Deus que está sobre nós, e em Cristo isso é aperfeiçoado, porque Ele apela por essas coisas, lembrando do sangue derramado na cruz pelos nossos pecados. A intercessão é: eles merecem ser destruídos, mas por isso eu morri por eles na cruz. Eles merecem a ira de Deus, mas por isso eu morri por eles na cruz. Eles merecem serem aniquilados, porque levantam o teu santo nome vivendo em pecado, mas por eles eu morri na cruz. Vejam, meus irmãos, o motivo de ainda podermos nos chamar povo de Deus, e chamá-lo em adoração, e dizer que pertencemos a Ele, é o sangue derramado na cruz. Porque Cristo morreu em nosso favor, essa é a causa de não sermos consumidos, irmãos. Eu quero lhes dizer, nessa noite, olhe para o seu caminhar, olhe para o seu proceder. Você se diz servo do Senhor. Efésios capítulo 2 vai dizer que Ele nos constituiu servos do Senhor, igreja do Senhor. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, pela graça nós fomos salvos, e então Ele diz, logo em seguida, nós somos obra-prima de Deus, criados para a realização de boas obras, que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Agora, olhe para a sua vida. Você tem caminhado a realizar as boas obras de Deus? Você tem praticado feitos de justiça? Você tem andado em retidão? Vejam, meus irmãos, o apóstolo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, um sacrifício santo ao Senhor. Você tem oferecido a sua vida no altar do Senhor como sacrifício vivo? Talvez você chegue à conclusão que não nessa noite. Que você caminha mais em perversidade, mais em impiedade e mais em transgressão do que a fé que você canta e anuncia. Falam. O que será de nós, irmãos? Meus irmãos, só existe um único lugar que nós podemos correr: para junto do mediador, que apresenta o sangue da aliança como sendo o preço que foi pago para o perdão dos nossos pecados. Lembre-se que Moisés apelou para a aliança: tu tiraste esse povo da terra do Egito. O Senhor Jesus, então, estabelece uma aliança superior do seu sangue derramado na cruz, que é a causa, é o motivo de não sermos consumidos, irmãos. A verdade que nos dá esperança é a mesma verdade que outrora nós aprendemos.
onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No entanto, eu quero vos lembrar algo. Algumas pessoas têm tratado o perdão de Deus como pagamento mensal em débito automático. Vocês lembram, sabem o que é, não é? O pagamento de boletos no débito automático. Você bota no débito automático e pode esquecer que aquela coisa existe, porque vai ser debitado lá, desde que você tenha dinheiro na conta, né? Senão vai dar errado. Às vezes, a gente trata do pecado assim: Cristo morreu na cruz por mim, pronto, está no débito automático. Agora, toda vez que eu pecar, meus pecados estarão perdoados, porque o crédito da cruz cai na minha conta, e Ele paga a dívida. Meus irmãos, não existe débito automático para perdão dos pecados. Porque está escrito: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os vossos pecados. Meus queridos irmãos, é uma bênção ouvir a verdade da graça de Deus. É uma maravilha saber que Ele é o nosso mediador. É uma maravilha saber que Deus é gracioso, misericordioso e grande em perdoar. Um Deus de extremo amor, e que temos um mediador intercedendo perdão por nós, causa pela qual não seremos destruídos. Mas lembrem-se, a consciência da graça deve levar o nosso coração a um profundo senso de arrependimento, quebrantamento, fidelidade a Deus. A graça não é uma desculpa para andar em pecado diante da face de Deus. Pelo contrário, se Ele morreu por mim e ressuscitou e me resgatou da escravidão de onde eu estava, agora viverei para Ele. É o que está em 1 Coríntios 15. Se um morreu por todos, 2 Coríntios 5, 1 Coríntios 15, que estabelece a ressurreição de Cristo, vai dizer em 2 Coríntios 5 que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E a Bíblia vai falar que se Cristo morreu por nós, aqueles por quem Ele morreu e ressuscitou já não vive para si mesmo, mas vive para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Cristo. A graça não nos leva ao pecado. A graça nos tirou do pecado. É a coisa mais insana pensar que a graça pode ser usada como argumento para uma vida de pecado, porque a graça foi justamente a graça que nos arrancou de lá. Ela nunca, irmão, será razão para pecar. Então Moisés intercede por aquele povo. Ele faz a mediação. Deus disse que iria destruir aquele povo naquele exato momento. Iria levantar um novo povo. Moisés intercede. E o que será, irmãos, que acontece? Versículo 20 até o 23. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Qual é o saldo dessa história? Moisés diz: perdoa o Senhor. Resposta de Deus: eu os perdoarei. E o perdão veio, o povo não foi destruído. Mas, no entanto, o Senhor diz: no entanto, apesar de perdoá-los, eles não entrarão na terra que eu jurei dar aos seus pais. Irão vagar pelo deserto 40 anos, 1 ano para cada dia que espiaram a terra. Vagarão pelo deserto 40 anos e ali morrerão. Porque nenhum dos que eu tirei do Egito, com exceção de Josué e Calebe, que não foram infiéis, nenhum deles haverá de adentrar a terra. O povo de Israel, não li por causa da hora, mas o povo de Israel, no meio da reclamação, teve uma hora que disse assim:
Era melhor que os nossos filhos tivessem morrido no deserto. E o Senhor diz: pois então, farei o seguinte com esse povo: eles morrerão no deserto, e os filhos dele entrarão na terra, para tomar posse da promessa que eu fiz a Abraão, que eu fiz aos seus pais. Aqui nós temos uma lição, irmãos. O perdão de Deus está diante de nós, todas as vezes que nos arrependemos dos nossos pecados. Ele não nos destruirá. Não padeceremos eternamente diante da ira de Deus, o que já é a maior de todas as coisas. Percebem? Quão terrível condição é padecer no juízo de Deus por toda a eternidade, não é? O Senhor, se nos arrependemos e buscarmos perdão nele, não nos destruirá. Mas lembremos-nos, o pecado é sempre um caminho para a morte. É sempre um caminho para a dor. É sempre um caminho para o sofrimento. Ninguém colhe vida do pecado. Ninguém colhe alegria do pecado. Ninguém colhe bem-aventurança do pecado. O pecado destrói, corrompe e corrói a tudo que toca. O Senhor perdoou o seu povo, mas as consequências do seu pecado ainda estavam sobre eles. Vejam, meus irmãos, cuidado. Nós temos um evangelho baseado na verdade da graça. Somos salvos pela graça, perdoados pela graça, caminhamos pela graça, sustentados pela graça, mas cuidado! O perdão de Deus pode vir sobre nós, mas não apaga as consequências dos nossos pecados. Tantas pessoas pecam de forma terrível e dizem: mas eu me arrependi. Tudo bem. Queira a Deus que você tenha se arrependido de verdade e que tenha abandonado o seu pecado, mas as consequências do seu pecado você não conseguirá apagar. Não conseguirá apagar sobre a sua própria vida, não conseguirá apagar sobre a vida daqueles que são tocados ou atingidos por esse pecado. Se você pecar contra a sua família sofrerá as consequências do seu pecado. Se você pecar contra pessoas a quem você ama, elas sofrerão as consequências do seu pecado, não só você. E por mais que você tenha o perdão de Deus, as consequências não podem ser apagadas. Não se esqueçam disso, irmãos. Porque aquele povo não viu a terra prometida, incluindo Moisés. Nenhum dos que Deus disse não entrarão na terra, nenhum entrou. As consequências ainda estarão sobre nós. Por isso, nós que conhecemos ao Senhor, devemos nos lembrar que nós somos chamados a caminhar em novidade de vida, irmãos, longe do pecado. E se por um acaso pecarmos, há perdão para nós. No entanto, as consequências do pecado podem ser terríveis sobre nós. Que o Senhor tenha piedade de nós, irmãos, e nos faça caminhar por veredas de justiça, por caminhos retos, para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E lembrem-se, irmãos, Cristo é a nossa herança. Não temos o porquê murmurar. Não temos o porquê desacreditar. Nós temos muitos motivos pelos quais louvar o bom nome do Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Como está escrito, se renovam a cada manhã. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Devemos, irmãos, fazer de Cristo a alegria do nosso coração. Oremos ao Senhor. Pai,